Sejam bem-vindos, esse é um vídeo de apresentação, então vou me apresentar a vocês e apresentar o propósito deste canal. O propósito desse canal é principalmente uma expansão de consciência, o que eu chamo de superconsciência, e construir uma vida que de fato faz sentido, que está alinhada aos propósitos da nossa alma. Mas quem sou eu para falar sobre expansão de consciência? Então vou aqui me apresentar para você. Eu sou a Samagra, Prensa Magra. Prensa Magra é um Sannyas, é um nome espiritual que eu recebi em 2014. Esse nome significa amor inteiro. Então, Instituto Samagra é o Instituto inteiro. Objetivo de trazer você a sua integridade, você ser uma pessoa inteira, completa. Eu acredito que desde que eu recebi esses Sannyas, eu recebi um chamado também para encontrar essa completude. Então aqui nesse canal eu vou compartilhar aquilo que fez sentido nesta jornada desses últimos anos, né? Desde 2014 que eu estou nessa jornada, então já fazem mais de 10 anos. E tudo que contribuiu de verdade para minha transformação, para minha completude, para o meu alinhamento, para que eu pudesse ter uma vida que de fato faz sentido. Em 2014 foi onde de fato eu iniciei o meu despertar. Eu sempre fui bastante curiosa acerca desses temas de psicologia, filosofia, espiritualidade, desde que eu tinha uns 20 e poucos anos. Porém, aos 32 anos, em 2014, foi onde eu comecei a praticar as meditações ativas do Osho. E foi um grande divisor de águas na minha vida. Eu tinha depressão, já faziam pelo menos 10 anos que eu tinha depressão, e todo aquele conhecimento que eu tinha sobre filosofia, psicologia, espiritualidade, aquele conhecimento, ele fazia muito sentido, mas eu não conseguia fazer de fato uma transformação na minha vida. E daí quando chega em 2014, eu passo um mês de janeiro de 2014, eu estava de férias, eu era professora de artes. Daí estava de férias em janeiro e fui passar um mês num retiro espiritual, praticando meditações ativas de manhã, de tarde e de noite. E 2 vezes por semana, a prática da noite era substituída por uma técnica de massagem sensorial, feita no corpo todo. E o que aconteceu foi que com 2 semanas realizando essas práticas, essas técnicas, eu saí da depressão para nunca mais voltar. Isso foi em 2014. Eu estou gravando esse vídeo em 2025, então já fazem mais de 11 anos. Então, esse momento aí, ele entra como um divisor de águas na minha vida. É onde eu vou me aprofundando nesse tema e começo a atuar, então, como terapeuta. O que acontece é que essas práticas que eu passei a ensinar ao longo dos anos e que são extremamente transformadoras, elas têm 2 questões que me deixavam muito reflexiva. E esse é o motivo principal do início desse novo projeto. Primeira questão. O que eu observei, que eu tive aquele processo grande de transformação, porque eu já tinha uma bagagem no campo da espiritualidade, da psicologia, da filosofia. Então, quando eu começo a praticar e acesso essa conexão com essa potência, com essa superconsciência, eu dou um salto muito grande no meu início, uma grande transformação. E ao longo desses anos, o que eu observei é que as pessoas, muitas vezes, elas entram em conflito. Porque elas vão se conectando com sua essência, com sua potência, com sua superconsciência, mas ao mesmo tempo tem uma força aqui de fora que vai brigando com toda essa potência que está sendo despertada. Por quê? Muitas vezes a pessoa, ela tá tão conectada ali com a potência dela que ela quer falar um não, porque ela tá sentindo que ela não quer fazer algo, então ela não quer se violar. Só que ao mesmo tempo que ela quer se posicionar, quer falar aquele não, aquelas informações da sociedade de que se eu falar não, eu vou ser egoísta, que eu não sou uma boa pessoa, vai brigando com a essência dela. Então eu percebi que, como eu já tinha muita consciência acerca desse não que eu precisava falar, entre outras coisas, sobre esse alinhamento,
quando eu me conecto com essa potência e junto todo o conhecimento que eu tinha, eu consigo ter um processo de transformação sem essa briga. Mas eu fui percebendo que precisava haver uma expansão de consciência, porque a pessoa se conectava com a potência, mas ela ainda estava presa a alguns conceitos sociais. Então, eu comecei a entender que precisava haver uma expansão de consciência para além da conexão com a essência. Esse é o primeiro ponto. E daí tem um segundo ponto, que muitas pessoas que conseguiam romper com essa barreira social, elas entravam num outro lugar, numa armadilha, que é a armadilha da ilusão do ego. Isso aconteceu comigo também. Num determinado momento, eu comecei a ter tantas transformações que, de uma certa forma, eu comecei a me sentir como superior ao outro, sabe? Como, por exemplo, um vegano. O vegano não come carne e daí, muitas vezes, não todos, né? Mas daí ele vai se achar melhor do que aquele que come carne. Então, ele começa a entrar no lugar, eu sou maior e você é menor. Então, o que aconteceu? Ao romper com muitos paradigmas sociais, eu comecei a entrar também nesse lugar de superioridade. Até que houve uma grande queda, uma queda relacionada a questões emocionais. E aí foi que eu comecei a enxergar as ilusões do ego e quebrei esse lugar e saí desse lugar de comparação, de superioridade e comecei de fato uma nova fase do meu processo de despertar. E todo esse assunto eu vejo como muito relevante, por quê? Porque as técnicas, as práticas corporais, como as meditações ativas, as massagens, elas fazem um processo de conexão com o nosso sentir, com a nossa essência, com a nossa potência. Porém, quando a gente sai da prática e vai para o dia, então a prática durou 1 hora. Mas o dia são 24 horas, tem mais 23 horas aí para seguir. E se você não faz as práticas diariamente, tem dias aí que você vai seguindo e que você não está ali realizando a prática. E essa prática ela é tão transformadora que ela vai reverberar por dias, mesmo que você não as pratique todos os dias, que foi o meu caso no início. Porém, o que vai acontecer é que no seu dia a dia, precisa haver uma expansão de consciência, porque muitas vezes é a pessoa que está tão conectada com a sua verdade que acha que a sua verdade é maior do que a verdade do outro. Então começa a haver uma comunicação que às vezes pode ser violenta, ou às vezes a pessoa se enxerga como tão forte que ela começa a achar que dá conta de tudo. Ou então ela começa a se empoderar e a realizar coisas que estão alimentando apenas o seu ego, a sua autoestima, e se afasta daquelas coisas que muitas vezes mostra vulnerabilidade. Então, se você está só na força e não está na vulnerabilidade, isso mostra que você não está inteiro, né? Então, a busca aqui desse canal é principalmente nesse lugar de integridade, de alinhamento com a essência, para que você possa de fato ter uma vida alinhada aos propósitos da sua alma. E você só consegue ter essa vida alinhada se você for a sua verdade. E ser a sua verdade, ser inteiro, ser completo, é ser a sua força e a sua vulnerabilidade. E quando a gente consegue reconhecer que nós somos tudo isso, né? O que acontece é que a gente consegue enxergar no outro também tudo isso. Então não existe mais um lugar de superior e inferior, de comparação com o outro. E daí a gente consegue construir relações muito mais saudáveis. E quando a gente pensa numa vida alinhada, uma vida que faz sentido, é uma vida que possui relacionamentos saudáveis, é uma vida onde eu estou trabalhando com aquilo que alimenta, que nutre a minha alma, que eu estou fazendo coisas que cuidam de mim. Então eu tenho ações que cuidam de mim, que me alinham aos propósitos da minha alma. E nesse percurso, como a vida é a vida, a gente vai sim ter os altos e baixos. E como lidar com isso é a questão.
porque muitas vezes, na ânsia de ser forte, a gente ignora as nossas fragilidades e passa por cima da vida, passando por cima da gente. Então, o caminho aqui que eu quero propor para você é justamente essa jornada de ser inteiro. Ser inteiro, expandir sua consciência, se alinhar à sua essência, ter uma vida com realização alinhada aos propósitos da sua alma. Se esse vídeo fez sentido para você, então já curte o vídeo, já começa a seguir o canal, ativa as notificações para acompanhar os próximos vídeos do canal e compartilha com aquela pessoa que você acredita que esse canal vai ser importante.